Um milionário embarca em uma viagem romântica com sua nova namorada, esperando dias de luxo e tranquilidade. Mas ao subir para a primeira classe do avião, seu mundo vira de cabeça para baixo. Sentada exatamente ao lado de seu assento está sua ex-esposa, a mulher que ele jurou nunca mais ver na vida. Seus olhares se cruzam, o ambiente se torna tenso. E o que acontece entre eles é simplesmente inimaginável. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A ala VIP do Aeroporto Internacional de São Paulo brilhava sob as luzes de cristal que pendiam do teto como gotas de chuva congeladas no tempo. O mármore branco refletia cada passo que dava Francisco Cavalcanti enquanto caminhava com a confiança de um homem acostumado a ver o mundo se mover ao seu ritmo. Seus sapatos italianos ecoavam contra o chão polido, marcando um compasso que parecia ditar a velocidade de tudo ao seu redor. Aos 55 anos, Francisco havia construído um império hoteleiro que se estendia desde as praias de Búzios até os arranha-céus de São Conrado. Seu rosto, curtido por anos de negociações implacáveis e decisões difíceis, mostrava a dureza de quem havia aprendido que nos negócios, como na vida, só sobrevivem os mais astutos. Seus olhos cinzas, da cor do aço temperado, raramente revelavam emoções. Mas hoje havia algo diferente neles, uma fagulha de expectativa que não sentia há anos. Gabriela Pereira caminhava ao seu lado, seus saltos altos criando uma melodia mais suave sobre o mármore. Aos 32 anos, possuía aquela beleza natural que não precisava de artifícios para brilhar. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos cor de mel refletiam uma mistura de excitação e nervosismo. Conhecera Francisco 2 anos atrás, em um baile beneficente, e desde então sua vida havia mudado completamente. Ele a havia introduzido a um mundo de luxos que jamais imaginara, mas também a uma complexidade emocional que às vezes a abrumava. "Você tem certeza de que tem tudo?" perguntou Francisco, ajustando os botões de ouro branco que Gabriela lhe dera de presente de aniversário. Sua voz tinha aquele tom controlado que usava tanto nas salas de reuniões quanto na intimidade, uma barreira invisível que mantinha o mundo a uma distância segura. "Claro", respondeu Gabriela sorrindo enquanto segurava sua bolsa de grife. "Estou planejando essas férias há meses. Búzios será perfeito para nós." O hangar privado se abria diante deles como uma catedral moderna dedicada ao luxo e à velocidade. O Gulfstream G650 de Francisco repousava no centro, suas linhas aerodinâmicas brilhando sob as luzes halógenas. A aeronave representava mais do que um meio de transporte. Era um símbolo de tudo o que havia conquistado, de cada sacrifício que fizera para chegar até ali. Francisco se lembrou brevemente de sua juventude em um bairro humilde de Recife, onde os aviões eram apenas pontos distantes no céu que desapareciam, levando consigo sonhos que pareciam inatingíveis. Agora, aquele menino que um dia vendeu doces nas ruas poeirentas tinha seu próprio jatinho, capaz de levá-lo a qualquer lugar do mundo em questão de horas. A ironia não lhe escapava. Ele ganhara a liberdade de ir aonde quisesse, mas perdera a capacidade de verdadeiramente desfrutar da viagem. "Senhor Cavalcanti", cumprimentou o capitão, um homem mais velho de cabelos grisalhos e uniforme impecável. "Tudo está pronto para a decolagem. O tempo em Búzios está perfeito, céu limpo e ventos favoráveis." "Excelente", respondeu Francisco, sentindo seus ombros relaxarem pela primeira vez em semanas. As últimas negociações haviam sido particularmente intensas, e essa escapada romântica com Gabriela era exatamente o que ele precisava para recarregar as energias. Enquanto subiam a escada do avião, Francisco sentiu uma estranha mistura de emoções. Havia algo no ar,
uma eletricidade que ele não conseguia explicar. Gabriela estivera mais quieta do que o usual durante a viagem ao aeroporto, e ele notara como seus dedos brincavam nervosamente com o anel que ela usava no dedo anelar da mão direita. Ele se perguntou se ela estaria pensando no futuro de seu relacionamento, nas conversas sobre casamento que haviam começado a surgir com mais frequência. A cabine do Gulfstream era um santuário de couro bege e madeira polida. Francisco havia projetado pessoalmente cada detalhe, desde a localização dos assentos até o sistema de entretenimento. Era seu refúgio no ar, o lugar onde ele podia se permitir baixar a guarda, ainda que fosse só um pouco. Mas quando Francisco entrou na cabine principal, seu mundo parou bruscamente. Ali, sentada com uma elegância que o tempo não havia conseguido domar, estava Isabela. Sua ex-esposa o olhava com um sorriso que misturava nostalgia e determinação, seus olhos verdes brilhando com aquela intensidade que ele lembrava tão bem. Ela usava um vestido preto que realçava sua figura ainda espetacular aos 48 anos, e seus cabelos loiros platinados estavam presos em um coque sofisticado, que deixava à mostra o colar de pérolas que ele lhe dera em seu 10º aniversário de casamento. O tempo pareceu congelar. 15 anos de separação se desvaneceram em um instante, e Francisco sentiu como se uma mão invisível lhe apertasse o peito. Gabriela, que havia entrado atrás dele, parou bruscamente ao sentir a tensão que emanava de seu namorado como ondas de calor. "Olá, Francisco", disse Isabela com aquela voz aveludada que havia sido capaz de acalmá-lo ou enfurecê-lo, dependendo das circunstâncias. "Espero não estar atrapalhando. Parece que vamos compartilhar o voo para Búzios." O silêncio que se seguiu às palavras de Isabela foi tão denso que parecia ocupar todo o espaço disponível na luxuosa cabine do Gulfstream. Francisco sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés, uma sensação que ele não experimentava desde que era um jovem empresário lutando por seus primeiros contratos. Seus punhos se fecharam instintivamente, uma reação que ele havia desenvolvido anos atrás para manter o controle quando tudo ameaçava desmoronar. "Que diabos você está fazendo aqui?" As palavras saíram de sua boca com mais aspereza do que ele pretendia, carregadas de 15 anos de ressentimento e feridas mal curadas. Sua voz ressoou no interior do avião como um trovão distante que anuncia a tempestade. Gabriela observava a cena da entrada da cabine, seu rosto se transformando gradualmente enquanto processava a situação. Seus olhos se moviam entre Francisco e Isabela como se ela estivesse assistindo a uma peça de teatro cujo roteiro desconhecia completamente. A mulher elegante que ocupava um dos assentos de couro não era uma desconhecida qualquer. A tensão elétrica que preenchia o ar era demasiadamente intensa, demasiadamente pessoal. Isabela se levantou com a graça de uma bailarina, cada movimento calculado e fluido. Apesar dos anos transcorridos, sua presença ainda era magnética, capaz de preencher qualquer ambiente com uma energia que oscilava entre o sedutor e o perigoso. Seu sorriso permaneceu inalterável, mas Francisco conhecia aquela expressão suficientemente bem para detectar a determinação férrea que se escondia por trás. "Que modos tão encantadores, Francisco", respondeu Isabela, seu tom melodioso, mas com um fio apenas perceptível. "Depois de tantos anos eu esperava ao menos um olá civilizado." Seus olhos se deslocaram para Gabriela, estudando-a com a precisão de um avaliador examinando uma joia. "E esta deve ser a famosa Gabriela da qual tanto ouvi falar." A jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha dorsal. Não havia malícia evidente nas palavras de Isabela, mas havia algo em sua maneira de pronunciar seu nome que a fez sentir como se tivesse sido colocada sob um microscópio. Ela se aproximou de Francisco, buscando instintivamente o refúgio de sua presença, embora neste momento ele parecesse mais uma tempestade do que um porto seguro.
Isabela, eu te pergunto pela última vez. Francisco deu um passo à frente, sua voz baixando a um tom perigosamente controlado. O que você está fazendo no meu avião? No nosso avião, corrigiu Isabela suavemente, visivelmente apreciando o choque que suas palavras causaram no rosto de seu ex-marido. Ou você já esqueceu os detalhes do divórcio? Alguns bens nunca foram divididos completamente, querido. O capitão apareceu na entrada da cabine, claramente desconfortável, com a tensão que podia ser sentida mesmo da cabine de comando. Senhor Cavalcante, precisamos de autorização para a decolagem. O controle aéreo nos deu uma janela que... Um momento. Francisco levantou a mão sem desviar o olhar de Isabela. Seus olhos cinzas haviam endurecido até parecerem pedra. Quero que você verifique imediatamente os registros de passageiros deste voo. Deve ter havido algum erro. Já fiz isso, senhor. O capitão consultou seu tablet nervosamente. A senhora Isabela Lima consta como passageira autorizada. Os documentos estão em ordem e... Fez uma pausa, claramente relutante em continuar. E o quê? Berrou Francisco. Os documentos estão assinados por você, senhor. Com data da semana passada. Gabriela sentiu como se o mundo começasse a girar mais lentamente. Observou o rosto de Francisco, procurando alguma explicação, algum indício de que aquilo era um terrível mal-entendido. Mas o que ela viu a preocupou mais. Uma expressão de genuína confusão misturada com algo que parecia pânico mal disfarçado. Isso é impossível, murmurou Francisco, passando uma mão por seus cabelos perfeitamente penteados. Eu nunca... Os papéis não mentem, Francisco, interrompeu Isabela, abrindo uma elegante maleta de couro que repousava a seus pés. Ela retirou vários documentos e os entregou a ele. Aqui está tudo, sua assinatura, o carimbo de seu escritório, até mesmo a confirmação de sua assistente pessoal. Francisco examinou os documentos com mãos que tremiam levemente. Sua mente trabalhava a toda velocidade, tentando se lembrar de cada papel que havia assinado nas últimas semanas. Como empresário de sucesso, ele assinava dezenas de documentos diariamente, muitas vezes confiando em que sua equipe havia revisado tudo minuciosamente. A Carmen nunca faria isso sem me consultar, disse finalmente, referindo-se à sua assistente de confiança de mais de 10 anos. A Carmen não trabalha mais para você, revelou Isabela com satisfação evidente. Ela pediu demissão na semana passada. Aparentemente recebeu uma oferta muito generosa de uma empresa de consultoria em Miami. Que coincidência, não acha? O golpe foi certeiro. Francisco sentiu como se lhe tivessem tirado o ar dos pulmões. Carmen havia sido mais do que uma assistente. Era a guardiã de seus segredos, a organizadora de sua vida, a única pessoa em quem confiava completamente no âmbito profissional. Sua partida repentina havia sido um choque, mas ele estivera muito ocupado com as negociações do resort em Búzios para investigar a fundo. Gabriela finalmente encontrou sua voz. Alguém poderia me explicar o que está acontecendo aqui? Seu tom era calmo, mas Francisco conhecia aquela serenidade. Era a mesma que precedia suas poucas, mas memoráveis explosões de temperamento. O avião começou a se mover lentamente em direção à pista. O ruído dos motores preenchendo o tenso silêncio. Francisco percebeu que, independentemente de como Isabela havia chegado ali, agora eles estavam comprometidos com o voo. Cancelar significaria perder reuniões cruciais em Búzios, arriscar acordos que ele vinha negociando há meses. Gabriela, começou, aproximando-se dela com movimentos cuidadosos, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Eu juro que não faço ideia de como... Sério? A voz de sua namorada cortou o ar como um chicote. Sua ex-esposa aparece magicamente em nosso voo romântico e você não sabe de nada? Isabela observava a troca com interesse evidente, como se fosse uma espectadora privilegiada de uma peça de teatro escrita especialmente para seu entretenimento.
Ela se acomodou em seu assento e apertou o cinto de segurança com movimentos deliberadamente lentos. Talvez devêssemos discutir isso uma vez que estivermos no ar, sugeriu com voz melosa. Afinal, temos várias horas pela frente. Será a oportunidade perfeita para colocarmos as coisas em dia. O Gulfstream acelerou pela pista e Francisco sentiu que seu mundo cuidadosamente construído se desequilibrava tão violentamente quanto o avião durante a decolagem. Enquanto a cidade de São Paulo ficava menor sob eles, ele percebeu que aquela não seria a viagem romântica que havia planejado. Era o começo de algo muito mais complexo e perigoso. Um reencontro com seu passado que ameaçava destruir tudo o que havia construído desde então. A 30 mil pés de altitude, o interior do Gulfstream havia se transformado em um campo de batalha silencioso, onde cada olhar era um projétil e cada palavra uma estratégia cuidadosamente calculada. Francisco havia se refugiado em seu assento habitual, fingindo revisar documentos em seu laptop enquanto observava discretamente as duas mulheres que haviam transformado seu santuário voador em um território minado. Gabriela havia escolhido o assento o mais distante possível de Isabela, mas sua postura rígida e seus dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa revelavam que a distância física não havia conseguido acalmar a tempestade que rugia em seu interior. Seus olhos cor-de-mel se moviam constantemente entre Francisco e sua ex-esposa, como se ela estivesse tentando decifrar um código secreto escrito em suas expressões. Isabela, ao contrário, parecia completamente à vontade. Ela havia pedido champanhe francês e o saboreava lentamente enquanto folheava uma revista de moda italiana, ocasionalmente levantando o olhar para sorrir com aquela mistura de nostalgia e triunfo que Francisco conhecia tão bem. Ela estava usando fones de ouvido sem fio, mas Francisco suspeitava que ela não estava ouvindo música, e sim observando e analisando cada movimento, cada troca de olhares entre ele e Gabriela. Você vai me explicar o que significa tudo isso? Gabriela quebrou finalmente o silêncio, tirando os fones de ouvido que havia estado fingindo usar para ouvir sua playlist de relaxamento. Sua voz tinha aquele tom controlado e baixo que ela usava quando tentava manter a compostura em público. Francisco fechou seu laptop com mais força do que o necessário. Gabriela, eu juro por tudo que é sagrado, que não tenho a menor ideia de como ela chegou aqui. Ele se aproximou dela, tentando pegar sua mão, mas ela a retirou suavemente. E a história da Carmen? Sua assistente de confiança simplesmente desapareceu sem que você percebesse que algo estranho estava acontecendo? A pergunta atingiu Francisco como um tapa. Carmen havia sido sua braço direito durante uma década. Conhecia todos os seus horários, todas as suas senhas, todos os seus segredos comerciais. Sua partida repentina havia sido estranha, sim, mas ele havia estado tão concentrado em fechar o negócio do resort em Búzios que não havia questionado o suficiente sua decisão de ir embora. Isabela tirou seus fones de ouvido com um movimento teatral. Posso interromper esta conversa fascinante? Seu sorriso era deslumbrante e perigoso. Acho que há algumas coisas que a Gabriela merece saber. Não ouse, rosnou Francisco, levantando-se de seu assento com uma velocidade que fez o avião parecer se desequilibrar. Não ouso o quê? Contar a verdade? Isabela se incorporou também, enfrentando-o diretamente. Apesar dos anos transcorridos, ela ainda era quase tão alta quanto ele, especialmente com aqueles saltos altos que pareciam desenhados para a guerra. Explicar por que estou realmente aqui? Gabriela sentiu como se estivesse assistindo a um filme em câmera lenta. A energia entre Francisco e Isabela era tão intensa que parecia criar seu próprio campo magnético. Havia algo entre eles que ia além do simples ressentimento de ex-cônjuges. Era uma conexão visceral que a fazia sentir como uma intrusa em seu próprio relacionamento. Estou aqui,
continuou Isabela, dirigindo-se diretamente a Gabriela, porque Francisco e eu temos assuntos pendentes, negócios que nunca foram resolvidos apropriadamente após o divórcio. Que tipo de negócios? Perguntou Gabriela, embora uma parte dela temesse a resposta. Francisco passou as mãos pelo rosto. Isabela, este não é o momento nem o lugar. Pelo contrário, querido, acho que é exatamente o momento perfeito. Isabela abriu novamente sua maleta e retirou uma pasta cor bege. Você sabia, Gabriela, que o resort que Francisco planeja desenvolver em Búzios está construído em um terreno que tecnicamente ainda me pertence em parte? A cor desapareceu do rosto de Francisco. Isso não é verdade. Aquele terreno foi liquidado no divórcio. Os advogados cometeram um erro, interrompeu Isabela com satisfação evidente. Um pequeno tecnicismo legal que nunca foi corrigido. E agora, depois de todos esses anos, esse pequeno tecnicismo vale aproximadamente 50 milhões de reais. Gabriela sentiu como se lhe tivessem jogado água gelada nas costas. 50 milhões de reais não era apenas dinheiro, representava o futuro que ela e Francisco haviam estado planejando juntos, os sonhos que haviam construído sobre a base daquele projeto. Por isso estou aqui, continuou Isabela, guardando os documentos com movimentos precisos. Não para arruinar suas férias românticas, mas para discutir uma proposta de negócios que poderia nos beneficiar a todos. O avião atravessou uma zona de turbulência e Francisco se agarrou ao encosto de seu assento. Mas as turbulências meteorológicas não eram nada comparadas à tempestade que se havia desencadeado dentro da cabine. Que tipo de proposta? Perguntou, embora sua voz soasse derrotada. O sorriso de Isabela se tornou ainda mais brilhante. Paciência, Francisco. Primeiro aproveitem o voo. Afinal, temos uma semana inteira em Búzios para discutir os detalhes. O aeroporto de Búzios brilhava sob o sol caribenho como uma joia de cristal e aço, mas para Francisco, a chegada se sentiu mais como um descenso ao inferno do que como a entrada ao paraíso. O contraste entre o céu azul perfeito e a tempestade emocional que rugia em seu interior era tão acentuado que quase resultava doloroso. Gabriela havia permanecido em silêncio durante todo o processo de pouso, seus olhos fixos na janela, enquanto observava as águas turquesas que se estendiam até o horizonte. Suas mãos repousavam imóveis sobre seu colo, mas Francisco notou como seus nós dos dedos estavam brancos pela tensão. Ele conhecia aquela calma artificial. Era a mesma que precedia as decisões mais importantes de sua vida. Bem-vindos ao paraíso, murmurou Isabela enquanto o avião seguia para o terminal VIP, sua voz carregada de uma ironia que não passou despercebida por nenhum dos dois. Os trâmites de imigração foram um borrão de sorrisos forçados e cortesia profissional. Francisco moveu os fios necessários para acelerar o processo, mas nem mesmo sua influência conseguiu eliminar a tensão que emanava do trio como ondas de calor. Os funcionários do aeroporto os observavam discretamente, claramente intrigados pela dinâmica estranha entre o conhecido empresário hoteleiro e as duas mulheres elegantes que o acompanhavam. O comboio de veículos que os esperava lá fora parecia uma caravana presidencial. 2 Mercedes pretos com vidros polarizados e um Range Rover branco para a bagagem. Francisco havia organizado tudo com sua meticulosidade habitual, mas agora cada detalhe perfeito se sentia como uma zombaria do desastre que se tornara sua escapada romântica. Imagino que você tenha reservado suítes separadas, comentou Isabela enquanto se acomodava no banco traseiro do segundo Mercedes, suas palavras flutuando no ar condicionado como uma ameaça velada. Francisco trocou um olhar com Gabriela pelo espelho retrovisor. Ele não havia considerado aquele detalhe porque nunca imaginara que sua ex-esposa apareceria em suas férias como um fantasma do passado materializado.
O resort Casa Branca se erguia diante deles, como um sonho arquitetônico tornado realidade. Francisco havia investido 3 anos de sua vida no projeto e construção deste complexo que combinava o luxo moderno com a elegância clássica brasileira. As estruturas de pedra calcária se erguiam entre jardins tropicais exuberantes e as fontes de água criavam uma sinfonia constante que normalmente o tranquilizava. Mas hoje, nem mesmo a beleza de sua criação mais ambiciosa conseguia acalmar a ansiedade que o corroía o peito. "É lindo, Francisco", admitiu Gabriela suavemente, sua primeira palavra amável do dia. "Entendo por que significa tanto para você." A recepção foi um exemplo de eficiência profissional tingida de desconforto. O gerente do resort, Carlos Almeida, um homem de meia idade com sorriso perpétuo e modos impecáveis, os recebeu pessoalmente. Francisco notou como os olhos de Carlos se demoraram 1 segundo a mais do que o necessário em Isabela, e sentiu uma pontada familiar de algo que preferiu não identificar como ciúmes. "Senhor Cavalcante, é uma honra tê-lo aqui." Carlos se inclinou levemente. "Temos a suíte presidencial preparada como solicitado, mas..." Fez uma pausa desconfortável. "Parece que houve uma confusão com as reservas adicionais." "Que tipo de confusão?" Francisco sentiu suas mandíbulas se enrijecerem. "Bom, senhor, recebemos uma solicitação do escritório da senhora Lima para modificar as reservas. Segundo nossos registros, as 3 suítes presidenciais estão reservadas sob o mesmo grupo de hóspedes." Isabela sorriu com inocência estudada. "Que eficiência admirável a do seu pessoal, Francisco. Eles anteciparam perfeitamente nossas necessidades." Gabriela fechou os olhos por um instante, como se estivesse contando até 10 em vários idiomas. Quando os abriu, seu olhar tinha aquela determinação férrea que Francisco havia aprendido a respeitar e temer em partes iguais. "Perfeito", disse com uma voz que poderia ter congelado o mar do Caribe. "Será uma semana muito interessante." Carlos parecia cada vez mais nervoso, claramente detectando as correntes subterrâneas de tensão que fluíam entre seus hóspedes VIP. "Desejam que eu mostre suas suítes agora ou preferem almoçar primeiro na varanda com vista para o mar?" "As suítes", responderam os 3 em uníssono. E então se olharam entre si com uma mistura de surpresa e irritação pela sincronia involuntária. Enquanto caminhavam pelos corredores de mármore do resort, Francisco percebeu que havia entrado em território desconhecido. Aquele lugar, que havia sido concebido como seu refúgio perfeito, havia se tornado o cenário de um drama cujo desfecho ele não conseguia prever. A suíte presidencial de Francisco era um testemunho de sua obsessão pelo controle e pela perfeição. Cada detalhe havia sido projetado pessoalmente por ele, desde as madeiras nobres importadas de Minas Gerais até os tecidos artesanais que enfeitavam os móveis. Mas agora, enquanto observava o pôr do sol caribenho de sua varanda privativa, toda aquela beleza se sentia vazia e fria. Gabriela havia desaparecido no banheiro principal, quase imediatamente após chegar, e Francisco podia ouvir o som da água escorrendo. Ele sabia que ela precisava de espaço para processar tudo o que havia acontecido, mas a espera o estava matando lentamente. Nos negócios, ele havia aprendido a ser paciente, a esperar o momento perfeito para agir, mas no amor, ele ainda era um iniciante inseguro. Seu laptop repousava aberto sobre a mesa de centro, a tela mostrando uma cascata interminável de e-mails que exigiam sua atenção. Mas pela primeira vez em anos, Francisco não conseguia se concentrar nos números, nas projeções ou nas estratégias de mercado. Sua mente estava completamente ocupada pela presença fantasmagórica de Isabela, a poucos metros de distância. Uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Ao abrir, ele encontrou Carlos Almeida com uma expressão que misturava profissionalismo e preocupação genuína.
Desculpe a inconveniência, Sr. Cavalcante. Carlos mantinha sua voz baixa, quase conspiratória. Há algo que acho que o senhor deveria saber sobre as reservas da senhora Lima. Francisco sentiu seu estômago se contrair. O que acontece? Os documentos que ela apresentou estão assinados por você, mas a solicitação original chegou há 3 semanas, muito antes de você confirmar suas próprias reservas. A informação atingiu Francisco como um soco. 3 semanas atrás, ele mal havia finalizado as negociações para aquela escapada romântica com Gabriela. O planejamento havia sido meticuloso, mas relativamente recente, decidido em um momento de impulso após um jantar particularmente emotivo, onde Gabriela havia mencionado o quanto estava exausta com seu trabalho na agência de marketing. Você tem certeza das datas? Perguntou Francisco, embora em seu coração ele já conhecesse a resposta. Completamente. Além disso, Carlos olhou nervosamente para ambos os lados do corredor. A senhora Lima fez algumas perguntas muito específicas sobre o projeto do resort, sobre os terrenos originais onde foi construído. Perguntas que somente alguém com conhecimento interno poderia fazer. Francisco sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Isabela não apenas havia aparecido por acaso. Ela havia estado planejando aquele encontro por semanas, possivelmente meses. A pergunta que o atormentava era por quê? Obrigado por me informar, Carlos. Mantenha isso entre nós por enquanto. Depois que o gerente se foi, Francisco se dirigiu a seu laptop com nova determinação. Se Isabela estava jogando um jogo, ele precisava conhecer as regras. Ele começou a revisar todos os documentos relacionados à compra do terreno onde havia sido construída a Casa Branca. Arquivos que ele não havia revisado em anos. O que ele encontrou o deixou congelado. Enterrada entre dezenas de páginas de jargão legal, havia uma cláusula que ele nunca havia notado. O terreno havia sido adquirido durante seu casamento com Isabela, o que tecnicamente a tornava coproprietária de acordo com as leis brasileiras de bens matrimoniais. Sua equipe jurídica havia assegurado que tudo havia sido resolvido no divórcio, mas aparentemente havia uma lacuna legal que ninguém havia considerado. Francisco, a voz de Gabriela o surpreendeu. Ela havia saído do banheiro envolvida em um roupão branco do resort, seus cabelos úmidos caindo em ondas sobre os ombros. Você está bem? Você está pálido. Ele fechou rapidamente o laptop, mas não antes de ela ver sua expressão de pânico mal disfarçado. Estou bem, apenas revisando alguns e-mails do trabalho. Gabriela se aproximou lentamente, seus pés descalços silenciosos sobre o mármore polido. Francisco, precisamos conversar sobre o que está realmente acontecendo aqui. Eu sei, suspirou ele, se rendendo finalmente. Mas eu juro que não entendo completamente a situação. Isabela sempre foi complicada. Complicada como? Gabriela sentou-se na beira da cama, mantendo certa distância, mas claramente disposta a ouvir. Francisco passou as mãos pelo cabelo, despenteando-o pela primeira vez naquele dia. Isabela foi meu primeiro amor, minha primeira esposa, minha primeira sócia comercial. Quando nos divorciamos, eu pensei que havia fechado aquela porta para sempre. Mas algumas portas nunca se fecham completamente, murmurou Gabriela, e em sua voz havia uma tristeza que Francisco nunca havia ouvido antes. Naquele instante, o telefone da suíte tocou com um toque que ressoou como um sino de morte. Francisco o ignorou, mas ele continuou tocando com irritante persistência. Finalmente ele atendeu. Sim, Francisco, querido. A voz de Isabela fluiu através da linha, como mel envenenado. Que tal se jantarmos os 3 na varanda principal às 8? Temos muito o que conversar e acho que é hora de colocar todas as cartas sobre a mesa. A varanda principal do resort Casa Branca se transformava ao anoitecer em um cenário digno de um filme romântico.
As tochas tique criavam uma dança de sombras douradas sobre as mesas de madeira nobre, enquanto o som das ondas quebrando contra a praia privativa proporcionava uma trilha sonora perfeita. Francisco havia projetado aquele espaço pensando em noites como aquela, mas nunca imaginara que ele se tornaria o ringue para um combate emocional de 3 cantos. Gabriela chegou pontualmente às 8, usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos cor-de-mel e lhe dava um ar de serenidade digna. Ela havia escolhido sua roupa cuidadosamente, como uma armadura elegante para a batalha que sabia que se aproximava. Seus saltos altos ecoavam sobre o chão de pedra com um ritmo decidido que Francisco reconheceu como seu modo negócios. Heitor a esperava já sentado, impecável em sua camisa branca de linho e calças escuras. Mas Gabriela notou imediatamente os pequenos sinais de tensão. A maneira como seus dedos tamborilavam na mesa, como seus olhos se moviam constantemente para a entrada, esperando a chegada de Yara. Chegou cedo, observou ele, levantando-se para puxar a cadeira com cortesia automática. Queria falar com você antes dela chegar. Gabriela acomodou-se em seu assento, aceitando a taça de vinho branco que ele lhe oferecia. Heitor, preciso que seja completamente honesto comigo. Quão grave é essa situação legal com o resort? Antes que Heitor pudesse responder, a voz de Yara cortou o ar noturno como um sino de cristal. Começaram sem mim? Que falta de educação! Yara havia escolhido um vestido vermelho que parecia ter sido desenhado especificamente para a ocasião. A cor era chamativa sem ser vulgar, elegante, mas com um toque de provocação que lembrava Heitor, porque ele se apaixonara perdidamente por ela 20 anos atrás. Seu cabelo platinado estava solto, caindo em ondas perfeitas sobre os ombros, e usava o mesmo perfume que usava durante o casamento. Yara, Heitor levantou-se novamente, sua educação impecável funcionando em piloto automático. Você está bem. Obrigada, querido. Você também. Seus olhos verdes percorreram sua figura com uma familiaridade que fez Gabriela sentir uma pontada de algo que preferiu não identificar como ciúme. O garçom, claramente nervoso com a tensão palpável entre os 3 comensais, anotou seus pedidos com eficiência profissional. Yara pediu lagosta grelhada, Heitor optou por um peixe local e Gabriela escolheu uma salada, seu apetite claramente afetado pelas circunstâncias. Bem, Yara ergueu sua taça de champanhe assim que ficaram sozinhos. Brindemos aos reencontros inesperados e às conversas pendentes. Prefiro ir direto ao ponto, interrompeu Gabriela, sua paciência finalmente esgotada. O que você realmente quer, Yara? O sorriso de Yara se alargou, como se ela estivesse esperando precisamente aquela pergunta direta. Gosto do seu jeito, Gabriela. Sem rodeios. Abriu sua bolsa e retirou um tablet, deslizando o dedo na tela com movimentos precisos. O que eu quero é justiça e também uma oportunidade. Justiça para quê? Perguntou Heitor, embora temesse a resposta. Para isso. Yara girou o tablet na direção deles, mostrando fotografias do terreno onde foi construído o Casa do Sol, mas tiradas anos atrás, quando ainda era um ecossistema de mangue virgem. Se lembra desse lugar, Heitor? Foi você quem me levou aqui durante nossa lua de mel. Disse que um dia construiria aqui o resort mais bonito do Caribe. Heitor sentiu como se tivesse levado um soco no peito. Ele havia esquecido completamente aquela promessa romântica feita sob as estrelas 2 décadas atrás. A compra desse terreno foi feita com fundos da nossa empresa conjunta, continuou Yara, deslizando para mais documentos. Montero Vega Desenvolvimento. Uma empresa que tecnicamente nunca foi dissolvida legalmente. Isso é impossível, murmurou Heitor, mas sua voz carecia de convicção. Os advogados do divórcio se focaram em dividir os bens pessoais, mas deixaram passar as entidades corporativas menores. Um erro compreensível, considerando o quão emocional foi todo o processo. Yara fez uma pausa para tomar um gole de champanhe, claramente curtindo o momento.
o que significa que legalmente sou coproprietária de 50% do Casa do Sol. Gabriela sentiu como se o mundo tivesse parado. 50% não era apenas dinheiro, representava o controle, o poder de decisão, a capacidade de arruinar tudo pelo que Heitor havia trabalhado. "O que você quer em troca?", perguntou Heitor, sua voz quase um sussurro. O sorriso de Yara se tornou quase maternal. "Quero ser sua sócia de novo, Heitor. Quero que trabalhemos juntos como nos velhos tempos. E quero..." Seus olhos se moveram para Gabriela com uma intensidade nova. Conhecer melhor a mulher que conquistou seu coração. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso próprio, quebrado apenas pelo som hipnótico das ondas e o crepitar distante das tochas. Os dias seguintes se desenvolveram como uma dança perigosa, onde cada movimento estava carregado de significado. Heitor havia se mergulhado obsessivamente no trabalho, revisando contratos e documentos legais até altas horas da madrugada, tentando desesperadamente encontrar uma saída do labirinto legal que Yara havia tecido ao seu redor. Seus olhos, normalmente alertas e calculistas, agora mostravam a fadiga de um homem que lutava contra fantasmas do passado. Gabriela havia adotado uma rotina própria. Longas caminhadas pela praia ao amanhecer, sessões de yoga em sua varanda particular e tardes inteiras lendo romances que contrastavam dolorosamente com a realidade que vivia. Observava Heitor à distância, vendo como o estresse corroía lentamente a compostura que ele havia cultivado durante anos. Yara, por sua vez, parecia estar em seu elemento. Ela se integrara ao ambiente do resort como se fosse a anfitriã natural, conversando com outros hóspedes, conhecendo a equipe e, ocasionalmente, aparecendo nos restaurantes exatamente quando Heitor e Gabriela estavam jantando. Sua presença era onipresente sem ser intrusiva, um lembrete constante de que as cartas do jogo haviam mudado para sempre. Foi na manhã do 7º dia que tudo desabou. Heitor estava em uma videoconferência crucial com investidores japoneses quando começou a sentir uma pressão estranha no peito. No início ele ignorou, atribuindo-a ao estresse e à falta de sono. Mas, quando a dor se intensificou e se espalhou para seu braço esquerdo, soube que algo estava terrivelmente errado. "Me desculpem um instante", murmurou para a tela, tentando manter a compostura enquanto o suor começava a brotar de sua testa. Ricardo Almeida foi quem o encontrou 20 minutos depois, desmaiado em sua cadeira, consciente, mas claramente em sofrimento. Sem perder um segundo, ele ativou os protocolos de emergência do resort enquanto discava o número de Gabriela. "Heitor!" A voz de Gabriela se quebrou quando ela viu seu estado. Ela se tornara uma mulher de ação, coordenando com a equipe médica local e garantindo que a ambulância particular que Heitor mantinha em regime de prontidão chegasse o mais rápido possível. O que ninguém esperava era que Yara aparecesse na suíte com uma maleta médica profissional. "Saiam da frente, por favor", disse com uma autoridade que nenhum dos dois havia escutado antes. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica enquanto ela verificava os sinais vitais de Heitor, aplicava oxigênio e preparava uma injeção que parecia saber de cor. "O que você está fazendo?", perguntou Gabriela, atônita. "Era cardiologista antes de me casar com Heitor", respondeu Yara, sem tirar os olhos de seu paciente. "Deixei a medicina quando nos mudamos para o Rio Grande do Norte, mas nunca esqueci como salvar vidas." Gabriela sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Em todos os anos que havia conhecido Heitor, ele nunca havia mencionado que Yara era médica, outra peça do quebra-cabeça de seu passado que havia permanecido oculta. Heitor, semiconsciente, mas lúcido, observava as duas mulheres trabalhando em equipe para estabilizá-lo.
Yara dirigia com expertise médica, enquanto Gabriela seguia suas instruções sem questionar, deixando de lado todas as suas diferenças pessoais diante da crise. Sua pressão arterial está se estabilizando, murmurou Yara, depois de vários minutos tensos. Mas ele precisa ir para o hospital imediatamente. Isso pode ser um episódio menor, mas não podemos arriscar. Na ambulância, a caminho do Hospital Samaritano de Natal, Heitor manteve os olhos fechados, mas sua mente trabalhava com clareza cristalina. Pela primeira vez em semanas, o estresse dos negócios havia desaparecido, substituído por uma perspectiva que só vem quando se enfrenta a própria mortalidade. Obrigado, sussurrou, sem especificar para qual das duas mulheres se dirigia. Não fale, ordenou Yara, mas sua voz tinha uma suavidade que Gabriela nunca havia escutado. Conserve suas energias. Gabriela pegou a mão livre de Heitor, entrelaçando seus dedos com os dele. Tudo vai ficar bem, prometeu, embora sua própria voz tremesse de incerteza. No hospital, enquanto Heitor era submetido a uma bateria de exames, Gabriela e Yara se encontraram sentadas lado a lado na sala de espera, unidas por uma preocupação compartilhada que transcendia suas diferenças pessoais. Por que você nunca me disse que era médica? Perguntou Gabriela finalmente. Yara sorriu com uma tristeza que parecia vir de muito fundo. Porque Heitor prefere esquecer a mulher que eu era antes de me tornar sua esposa. É mais fácil demonizar alguém quando você só lembra dos piores momentos. O quarto particular do hospital tinha aquela atmosfera asséptica que faz com que até os pensamentos pareçam mais claros e diretos. Heitor descansava conectado a monitores que emitiam um bip constante e tranquilizador, seu rosto mais relaxado do que havia estado em semanas. Os médicos haviam confirmado que havia sido um episódio de estresse severo, não um infarto, mas lhe haviam ordenado repouso absoluto por pelo menos uma semana. Gabriela havia insistido em ficar a primeira noite, dormindo na poltrona reclinável ao lado de sua cama. Quando Heitor acordou ao amanhecer, a encontrou observando-o com uma expressão que misturava alívio e algo que parecia uma decisão tomada. Bom dia, murmurou ele, sua voz rouca, mas mais forte que na noite anterior. Bom dia, como você se sente? Como se um caminhão tivesse me atropelado, mas estou vivo. Heitor tentou se incorporar, mas Gabriela o deteve com um gesto suave, mas firme. O médico disse que você precisa descansar completamente. Nada de trabalho, nada de estresse. Fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para o que viria a seguir. Heitor, precisamos conversar sobre nós. Algo em seu tom fez Heitor sentir um frio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado do hospital. Gabriela? Não, deixa eu falar. Levantou-se da poltrona e começou a andar pelo quarto, seus passos medidos e deliberados. Ontem à noite, enquanto cuidávamos de você, Yara me contou coisas sobre o casamento dela com você. Coisas que você nunca me havia mencionado. Heitor fechou os olhos. Ele havia temido este momento desde que Yara havia aparecido em sua vida novamente. O que ela te disse? Ela me falou da carreira médica dela, de como ela a abandonou para apoiar seus sonhos empresariais. Me contou sobre os abortos espontâneos que vocês sofreram, sobre como isso os destruiu lentamente. Gabriela parou ao lado da janela, observando a paisagem tropical, que contrastava dramaticamente com a gravidade de sua conversa. Ela me explicou por que vocês realmente se divorciaram. Gabriela, ela está manipulando a situação. Ela está mesmo? Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque, segundo a versão dela, você ficou obcecado pelo trabalho depois de perder o terceiro bebê. Você se refugiou nos negócios e a deixou lidar sozinha com a dor. Heitor sentiu como se cada palavra fosse uma adaga. A versão de Yara não era mentira, mas também não era toda a verdade. Foi mais complicado que isso. Sempre é mais complicado, não é?
Gabriela voltou para sua cadeira, mas desta vez manteve distância. O problema é que estou há 2 anos com você e você nunca me falou realmente do seu passado. Nunca me contou sobre essas perdas, sobre a dor que os levou ao divórcio, porque não queria que essa dor afetasse o nosso relacionamento. Mas já está afetando. Sua voz se quebrou levemente. Heitor, percebi algo nesses dias. Eu não te conheço realmente. Conheço o empresário de sucesso, o homem que me leva a restaurantes caros e me dá presentes lindos, mas não conheço o homem que sofreu, que cometeu erros, que teve medo. Naquele momento, Yara apareceu na porta com um ramo de flores tropicais e uma expressão genuinamente preocupada. Estou interrompendo algo importante? Na verdade, você chegou na hora perfeita, disse Gabriela, surpreendendo ambos. Acho que vocês dois precisam conversar. Vocês têm assuntos pendentes que vão além dos negócios. Heitor a olhou alarmado. Gabriela, não vá. Podemos resolver isso. Não agora. Aproximou-se e lhe deu um beijo suave na testa. Primeiro você precisa se curar, tanto física quanto emocionalmente. E para isso, você precisa enfrentar seu passado. Olhou para Yara com uma expressão difícil de interpretar. Cuide dele, por favor. Depois que Gabriela se foi, o silêncio na sala se tornou denso e carregado de história. Yara colocou as flores em um vaso e sentou-se na cadeira que Gabriela havia ocupado. Você não precisava fazer isso, murmurou Heitor finalmente. Fazer o quê? Contar a nossa história a ela. Isso era privado. Yara o estudou com aqueles olhos verdes que um dia tinham sido seu refúgio e seu tormento. Heitor, aquela mulher te ama de verdade, mas está apaixonada por uma versão incompleta de você. Ela merece conhecer toda a verdade. E qual é a verdade segundo você? Que você foi um marido imperfeito que cometeu erros terríveis, mas que também foi um homem que amou tanto que quase se destruiu quando não conseguiu proteger o que mais importava. Sua voz se suavizou. A verdade é que ambos estávamos muito quebrados para nos consertar um ao outro. Heitor sentiu lágrimas queimando seus olhos pela primeira vez em anos. Não quero perdê-la, Yara. Então pare de se esconder atrás de seus sucessos e mostre o homem real. Esse homem merece ser amado por quem realmente é. Uma semana após a alta hospitalar, Heitor havia retornado ao resort com ordens estritas para evitar qualquer atividade estressante. Gabriela havia mantido distância, instalando-se em uma das vilas mais afastadas do complexo, mas ainda se preocupava o suficiente para lhe enviar comidas saudáveis e livros que pensava que poderiam ajudá-lo a relaxar. A recuperação forçada havia dado a Heitor algo que ele não tinha há anos: tempo para pensar. Passava as manhãs em sua varanda, observando o mar do Caribe e refletindo sobre as palavras de Yara. À tarde, caminhava lentamente pelos jardins do resort, redescobrindo a beleza que havia criado, mas que raramente parava para apreciar. Foi durante uma dessas caminhadas que Yara se aproximou, carregando um envelope manila amarelado que parecia ter viajado através do tempo. Encontrei isso entre as coisas que resgatei da casa quando nos divorciamos, disse sem rodeios, entregando-lhe o envelope. Nunca tive coragem de te dar antes, mas acho que agora é o momento certo. Heitor reconheceu imediatamente a letra no envelope. Era de seu irmão mais novo, Miguel, que havia morrido em um acidente de carro 15 anos atrás. As cartas eram dirigidas a Yara, datadas poucos meses antes de sua morte. Miguel te escrevia? Perguntou Heitor, surpreso. Seu irmão sempre fora reservado, especialmente depois de se tornar pai solteiro de uma menina pequena. Ele estava preocupado com você, explicou Yara, sentando-se em um banco de pedra sob uma mangueira centenária. E também estava apaixonado por uma mulher que não podia ter. Heitor abriu a primeira carta com mãos trêmulas. A letra familiar de Miguel lhe trouxe um turbilhão de lembranças que ele havia mantido cuidadosamente sepultadas. Querida Yara, Heitor não sabe que estou escrevendo para você, mas preciso que alguém entenda o que está acontecendo.
Conheci uma mulher, uma médica jovem que trabalha no hospital onde levo a Carolina para seus exames. O nome dela é Helena, e pela primeira vez desde a morte da mãe dela, sinto que poderia amar novamente. O problema é que ela está noiva de outro homem, alguém da mesma classe social dela. Eu sou apenas um mecânico com uma filha pequena, mas quando ela me olha, vejo algo em seus olhos que me faz pensar que talvez... Heitor interrompeu a leitura confuso. Helena? Nunca mencionou nenhuma Helena. Continue lendo, murmurou Yara, sua voz carregada de uma emoção que Heitor não conseguia identificar. A segunda carta revelava mais detalhes. Miguel havia começado um relacionamento secreto com Helena, que havia rompido seu noivado por ele. Eles estavam planejando se casar e ela havia concordado em adotar Carolina como sua própria filha. A terceira carta, datada apenas uma semana antes do acidente, continha notícias que fizeram Heitor sentir como se o mundo estivesse cambaleando. Yara, Helena está grávida. Vamos ter um bebê. Não consigo acreditar que depois de tanta tristeza, a vida esteja me dando uma segunda chance de ser feliz. Helena diz que quer que Heitor seja o padrinho. Diz que admira muito o casamento de vocês e espera que possamos ser tão felizes quanto vocês dois. Heitor ergueu a vista para Yara, vendo sua própria comoção refletida nos olhos verdes de sua ex-esposa. Miguel ia ser pai de novo. Tem mais, sussurrou Yara, apontando para a última carta do envelope. A carta final estava incompleta, como se Miguel tivesse sido interrompido enquanto a escrevia. Yara, algo terrível aconteceu. Helena perdeu o bebê. 5 meses de gravidez e os médicos não conseguem explicar o porquê. Ela está arrasada e eu não sei como ajudá-la. Ela se culpa. Diz que talvez tenha sido seu castigo por romper seu noivado anterior. Tenho pensado em Heitor e em vocês, em tudo que passaram com as gestações de vocês. Como sobreviveram a essa dor, como seguiram em frente quando os sonhos se desmoronam. Helena decidiu que não pode ficar em Natal. Diz que há muitas lembranças aqui. Vai se mudar com a irmã dela para os Estados Unidos. Quer que Carolina e eu vamos com ela, mas... A carta terminava abruptamente. Miguel havia morrido 3 dias depois, em uma estrada rural, enquanto voltava do hospital, onde foi buscar os resultados médicos finais de Helena. Nunca soube de Helena até agora, murmurou Heitor, as cartas tremendo em suas mãos. Ela apareceu no funeral, revelou Yara. Uma mulher linda, arrasada pela dor. Levava uma menina pequena pela mão, Carolina. Me disse que ia embora do país e que levaria a menina com ela, que era o que Miguel teria querido. Heitor sentiu como se uma peça crucial de um quebra-cabeça finalmente tivesse se encaixado no lugar. Como era o nome dela? Qual era o nome completo dela? Yara olhou diretamente nos olhos dele. Helena Gabriela Santos. Mas a menina que ela adotou não se chamava Carolina. Depois da adoção legal, ela mudou o nome dela. Heitor sentiu que o mundo parava. Para qual nome? Gabriela Helena Santos. Sua namorada é a filha adotiva da mulher que seu irmão amou. O envelope escorregou das mãos entorpecidas de Heitor, as cartas se dispersando sobre o gramado tropical como folhas secas levadas por um vento impossível. Heitor passou 3 dias sem dormir, as cartas de Miguel espalhadas sobre a mesa de sua suíte como evidência de um crime que ele não sabia como processar. A revelação sobre Gabriela o havia deixado em um estado de choque que ia além do esgotamento físico. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de seu irmão, e cada vez que os abria, se perguntava se Gabriela sabia a verdade sobre sua conexão familiar. Yara havia respeitado sua necessidade de espaço, mas Heitor sabia que ela estava o vigiando de longe, provavelmente preocupada de que o choque emocional desencadeasse outro episódio médico. A ironia não lhe escapava. Sua ex-esposa havia se tornado sua guardiã, enquanto a mulher que ele amava era, tecnicamente, sua sobrinha adotiva. No 4º dia, ele não conseguiu mais suportar.
Precisava de respostas, e só havia uma pessoa que podia lhe dar. Encontrou Gabriela na praia particular do resort, praticando yoga ao amanhecer. Sua figura se destacava contra o céu rosado do alvorecer, seus movimentos fluidos e controlados, sugerindo uma paz interior que Heitor invejava desesperadamente. Por um momento, ficou observando-a de longe, perguntando-se se este seria o último momento em que poderia vê-la com inocência, antes que a verdade mudasse tudo. "Bom dia", disse finalmente, sua voz rouca pela falta de sono. Gabriela se endireitou lentamente, como se estivesse esperando essa conversa. "Você está horrível", observou, mas seu tom tinha mais preocupação do que repreensões. "Preciso te perguntar algo, e preciso que você seja completamente honesta comigo." Algo em seu tom fez Gabriela se tensionar. "O que está acontecendo?" Heitor sentou-se pesadamente na areia, ignorando como o material fino grudava em suas roupas caras. "Você conhecia sua mãe biológica?" A pergunta pareceu atingir Gabriela como uma bofetada física. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente, mas sua voz permaneceu firme. "Por que você está me perguntando isso? Por favor, só responda." "Não", sussurrou Gabriela, sentando-se em frente a ele na areia. "Minha mãe adotiva, Helena, nunca me falou dos meus pais biológicos. Só me disse que eles tinham morrido em um acidente quando eu era muito pequena e que ela me havia adotado porque ela havia perdido seu próprio bebê e precisava de alguém para amar." Heitor sentiu como se cada palavra fosse uma confirmação de seus piores temores. "Sua mãe adotiva se chama Helena Santos?" O rosto de Gabriela ficou pálido. "Como você sabe disso?" "Heitor, você está me assustando." Heitor tirou as cartas de Miguel do bolso, suas mãos tremendo levemente. "Porque sua mãe adotiva era apaixonada pelo meu irmão Miguel. O irmão que morreu há 15 anos. Gabriela pegou as cartas com dedos trêmulos, seus olhos se movendo rapidamente sobre a letra manuscrita. Heitor observou seu rosto enquanto ela processava cada revelação, vendo como a compreensão se espalhava por suas feições como uma sombra. "Isso não pode ser verdade", murmurou finalmente, mas sua voz carecia de convicção. "Gabriela, segundo essas cartas, Miguel era seu pai adotivo, o que te torna tecnicamente minha sobrinha." O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som das ondas lambendo a praia. Gabriela deixou as cartas cair, levando as mãos ao rosto como se quisesse bloquear a realidade. "Todo esse tempo", sussurrou entre os dedos. "Helena nunca me disse que tinha sido casada. Nunca mencionou Miguel, nunca falou do Rio Grande do Norte. Só me disse que tínhamos vindo para os Estados Unidos para recomeçar. Talvez ela quisesse te proteger da dor. Ou talvez ela quisesse te proteger da verdade." Gabriela se levantou abruptamente, sacudindo a areia de suas roupas. "E acho que está na hora de confrontarmos a única pessoa que esteve presente em toda essa história desde o início." Heitor seguiu seu olhar para o resort, onde Yara acabara de aparecer na varanda de sua suíte, observando-os através de binóculos que ela abaixou rapidamente quando percebeu que havia sido descoberta. "Yara!" murmurou Heitor, e pela primeira vez desde que havia lido as cartas, sentiu algo mais forte que confusão, uma raiva fria e calculada que não havia experimentado em anos. A suíte de Yara parecia um bunker quando Heitor e Gabriela chegaram à sua porta. Eles haviam sido vistos se aproximando da praia, e Heitor tinha certeza de que ela havia tido tempo suficiente para preparar qualquer estratégia defensiva que considerasse necessária. Mas quando ela abriu a porta, sua expressão não era de alguém que havia sido descoberta, mas de alguém que havia estado esperando esse momento por muito tempo. "Vejo que vocês já leram as cartas", disse simplesmente, abrindo passagem para que entrassem. "Você sabia?" A voz de Gabriela cortou o ar como uma faca. "Você sabia quem eu era desde o início?"
Yara moveu-se em direção à janela, suas mãos cruzadas atrás das costas, em uma postura que Heitor reconheceu como sua postura de batalha. Sabia quem você era desde que você apareceu na vida de Heitor há 2 anos. Heitor sentiu como se o ar tivesse sido tirado de seus pulmões. Como? Porque tenho vigiado Heitor desde o nosso divórcio, admitiu Yara sem um traço de vergonha. Não por obsessão romântica, mas por sobrevivência empresarial. Precisava saber quando seria o momento certo para reclamar minha parte de nossos bens compartilhados. Isso não explica como você sabia sobre Gabriela, insistiu Heitor. No início, eu não sabia nada específico sobre ela. Só que você havia começado a namorar uma mulher jovem que trabalhava com marketing. Mas quando contratei um investigador particular para obter informações de contexto sobre sua situação financeira, seu relatório revelou detalhes interessantes sobre a história familiar de sua namorada. Gabriela deixou-se cair em uma cadeira como se suas pernas tivessem deixado de sustentá-la. Então você sabe mais sobre minha família do que eu mesma. Sei que Helena Santos se mudou para Miami após a morte de Miguel, levando você com ela. Sei que você mudou seu sobrenome e construiu uma nova identidade para ambas. E sei que ela nunca te contou a verdadeira razão pela qual ela deixou o Rio Grande do Norte. Qual é a verdadeira razão? Perguntou Heitor, embora temesse a resposta. Antes que Yara pudesse responder, alguém bateu na porta. A interrupção foi tão inesperada que os 3 se tensaram visivelmente. Senhora Vega, a voz de Ricardo Almeida soava nervosa do corredor. Lamento incomodá-la, mas há algo urgente que preciso discutir com a senhora. Yara trocou um olhar com Heitor, que este não conseguiu interpretar completamente. Um momento, Ricardo. O que Ricardo tem a ver com tudo isso? Perguntou Gabriela. Mais do que qualquer um de vocês imagina, murmurou Yara, dirigindo-se para a porta. Quando ela abriu, Ricardo entrou com uma expressão que Heitor nunca havia visto antes. Uma mistura de determinação e pânico que transformava completamente seu rosto habitualmente prestativo. Ricardo, este não é um bom momento, começou Heitor, mas o gerente do resort o interrompeu com uma veemência surpreendente. Pelo contrário, Sr. Montero, este é exatamente o momento perfeito. Ricardo fechou a porta atrás dele e se voltou para Yara. Conte a verdade a eles, Yara. Conte a eles por que você realmente está aqui. Heitor notou imediatamente a mudança no tom de Ricardo. Ele não era mais o funcionário deferente que ele conhecia há anos. Sua voz tinha autoridade, familiaridade, até intimidade. Ricardo, a voz de Yara tinha uma nota de advertência. Não é necessário... É sim. Ricardo se voltou para Heitor e Gabriela. Meu nome não é Ricardo Almeida, sou Ricardo Vega. Sou o irmão mais novo de Yara. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Heitor sentiu como se toda a sua realidade tivesse se desmoronado e reconstruído em uma configuração completamente nova. Seu irmão? Gabriela se levantou lentamente, olhando entre Ricardo e Yara, como se estivesse vendo fantasmas. Ricardo tem trabalhado para mim nos últimos 5 anos, explicou Yara com uma calma que contrastava dramaticamente com a comoção de seus ouvintes. Primeiro como meu informante sobre as operações do resort. Depois, como meu colaborador para recuperar o que legalmente me pertence. Heitor se voltou para Ricardo com uma fúria que o surpreendeu por sua intensidade. 5 anos? Você tem me espionado por 5 anos? Não estou te espionando, Francisco. Estou te protegendo. Carlos se aproximou, as mãos levantadas num gesto conciliador. Porque há coisas sobre este resort, sobre o terreno onde ele foi construído, que nem mesmo Isabela te contou ainda. Que coisas? Perguntou Gabriela, embora sua voz sugerisse que já não tinha certeza de querer saber mais verdades. Carlos olhou para a irmã, que assentiu com uma expressão de resignação. Este terreno não tem apenas problemas legais de propriedade.
Também tem problemas arqueológicos. Problemas que poderiam fechar a Casa do Sol permanentemente se as autoridades brasileiras descobrirem o que está enterrado sob os alicerces. Francisco sentiu o mundo inclinar-se perigosamente. O que está enterrado? Ruínas pré-colombianas, respondeu Carlos simplesmente. Ruínas que foram deliberadamente escondidas durante a construção porque seu arquiteto sabia que sua descoberta teria paralisado o projeto indefinidamente. O quarto começou a girar em torno de Francisco. Sua obra-prima, seu refúgio perfeito, seu futuro financeiro, tudo estava construído literalmente sobre uma mentira que ameaçava destruir tudo o que ele havia trabalhado para criar. A tempestade tropical que se aproximava da costa brasileira parecia um reflexo perfeito do caos emocional que havia irrompido na Casa do Sol. Os ventos começavam a uivar entre as palmeiras, enquanto as primeiras gotas de chuva batiam contra as janelas de vidro do resort, criando uma sinfonia natural que acompanhava o drama humano que se desenrolava em seu interior. Francisco havia deixado a suíte de Isabela em estado de choque, que beirava a dissociação. As revelações das últimas horas haviam demolido sistematicamente cada certeza que ele tinha sobre sua vida, seus relacionamentos e seu futuro. Agora, caminhava pelos corredores desertos do resort como um fantasma, enquanto a equipe se preparava para a tempestade que se aproximava. Gabriela o havia seguido à distância, respeitando sua necessidade de espaço, mas temendo que o estresse emocional pudesse desencadear outro episódio médico. Ela o encontrou no bar principal, sentado em frente a uma garrafa de cachaça envelhecida que mal havia tocado, olhando fixamente para a chuva que começava a açoitar as janelas. "Posso me sentar?" perguntou suavemente. Francisco assentiu sem tirar os olhos da tempestade. "Você sabia que os antigos povos indígenas acreditavam que as tempestades eram mensagens dos deuses? Avisos de que algo no mundo natural estava desequilibrado. Francisco, talvez eles estivessem certos, continuou ele, sua voz monótona e vazia. Talvez esta tempestade seja exatamente o que mereço por construir meu sonho sobre mentiras e ruínas enterradas. Gabriela sentou-se ao seu lado, estudando seu perfil enquanto lutava com suas próprias emoções contraditórias. Nem tudo é mentira. Seu amor por este lugar é real. Sua visão de criar algo belo é real. É? Francisco finalmente a olhou e Gabriela se surpreendeu com a profundidade da dor que viu em seus olhos cinzentos. Como posso saber o que é real quando descubro que a mulher que amo é a filha adotiva do irmão que perdi? Quando minha ex-esposa manipulou minha vida por anos? Quando meu funcionário de confiança se revela um espião? E quando a mulher que você ama descobre que talvez todo o seu relacionamento tenha sido orquestrado por forças que nenhum de vocês entendia? Acrescentou Gabriela com uma tristeza que rivalizava a dele. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som crescente da tempestade. Os ventos haviam aumentado de intensidade e Francisco podia ver como as palmeiras se curvavam sob a pressão das rajadas. "Você acha que Helena sabia?" perguntou Gabriela finalmente. "Você acha que minha mãe adotiva sabia que estava me mandando de volta para a vida da família que eu havia perdido?" Francisco considerou a pergunta cuidadosamente. "Não sei, mas acredito que as mães, mesmo as adotivas, têm instintos que vão além da lógica. Talvez ela sentisse que você precisava encontrar seu caminho de volta para casa. E se casa for um lugar onde não posso ficar?" A pergunta atingiu Francisco como um soco físico. "Você está pensando em ir embora?" "Estou pensando em tudo", admitiu Gabriela, lágrimas se misturando com a chuva que havia se infiltrado por uma janela mal vedada. "Estou pensando no que significa amar alguém que tecnicamente é parente. Estou pensando se nossos sentimentos são reais
ou produtos de alguma conexão cósmica que não entendemos. Naquele momento, as luzes do resort piscaram e se apagaram, mergulhando o bar numa escuridão apenas aliviada pelos raios ocasionais que iluminavam o céu. Os geradores de emergência foram acionados segundos depois, mas a luz artificial parecia fria e artificial em comparação com a intensidade natural da tempestade. "Senhor Montero!" A voz de Carlos surgiu da escuridão enquanto ele se aproximava com uma lanterna. Sua formalidade havia retornado, mas Francisco podia detectar a tensão subjacente. "Precisamos conversar. A tempestade está piorando, mas há algo mais urgente." "Mais urgente que uma tempestade tropical?" perguntou Gabriela com incredulidade. "Os pesquisadores do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional estão aqui", revelou Carlos. "Chegaram pouco antes da tempestade começar. Isabela os contatou." Francisco sentiu como se lhe tivessem jogado gelo nas veias. "O quê?" "Ela diz que é a única maneira de proteger o resort a longo prazo. Se apresentarmos voluntariamente as ruínas e propormos um projeto de turismo arqueológico responsável, poderíamos salvar a Casa do Sol. Mas se esperarmos que as autoridades as descubram por conta própria, o resort seria fechado permanentemente e eu enfrentaria acusações criminais por destruição de patrimônio cultural", completou Francisco, sua voz apenas um sussurro. O som de passos apressados ecoou pelo corredor. E momentos depois, Isabela apareceu encharcada pela chuva, seus olhos brilhando com uma intensidade que Francisco não havia visto em anos. "Francisco", disse sem fôlego, "preciso que confie em mim mais uma vez. Tenho um plano que pode salvar tudo, mas exige que façamos algo que você nunca pensou que faria." "O quê?" perguntou ele, embora uma parte dele temesse a resposta. "Precisamos nos tornar sócios novamente, oficialmente. E precisamos fazer isso agora, antes que esta tempestade termine e os pesquisadores possam começar seu trabalho." O amanhecer após a tempestade revelou uma paisagem transformada. A Casa do Sol havia sobrevivido aos ventos furiosos, mas a vegetação reorganizada e as novas formas que a praia havia tomado pareciam simbolizar que nada voltaria a ser igual. Francisco observava da varanda principal enquanto as equipes de limpeza trabalhavam para restaurar a ordem, mas sua mente estava focada em uma transformação muito mais profunda. Na noite anterior, em meio à tempestade, ele havia tomado a decisão mais difícil de sua vida empresarial. Com os pesquisadores do IFAM refugiados no resort e esperando que a tempestade passasse para começar seu trabalho, ele havia assinado um novo contrato de sociedade com Isabela. Mas desta vez, os termos eram completamente diferentes. "Você tem certeza disso?" Gabriela se aproximou com 2 xícaras de café, o cabelo ainda úmido pela chuva residual. Ela havia passado a noite ajudando a coordenar as comunicações de emergência, demonstrando mais uma vez sua capacidade de manter a calma sob pressão. Tão certo quanto se pode estar quando se reinventa completamente a vida, respondeu Francisco, aceitando o café agradecidamente. A verdade é que Isabela estava certa. A única maneira de salvar este lugar é transformando-o em algo completamente novo. O plano que eles haviam desenvolvido durante as horas escuras da tempestade era revolucionário. Em vez de esconder as ruínas pré-colombianas, elas se tornariam o centro de atração do resort. A Casa do Sol se transformaria no primeiro complexo hoteleiro arqueológico de luxo no Brasil, onde os hóspedes poderiam participar de escavações guiadas, aprender sobre a cultura indígena com especialistas acadêmicos e experimentar uma conexão autêntica com a história do local. "Será lindo", murmurou Gabriela, imaginando as possibilidades. Imagine, ruínas iluminadas ao pôr do sol, cerimônias tradicionais indígenas sob as estrelas, hóspedes que vêm não apenas pelo luxo, mas pela educação e pela conexão cultural.
Francisco sorriu pela primeira vez em dias. Isabela já tem contatos com universidades internacionais interessadas em estabelecer programas de intercâmbio aqui. E Carlos... Bem, Carlos tem um doutorado em arqueologia brasileira que nunca mencionou. Sério? Aparentemente, toda a sua história como gerente hoteleiro foi uma encenação elaborada. Ele é um acadêmico respeitado que tirou um sabático para ajudar a irmã com esta missão. Gabriela balançou a cabeça com espanto. Há alguém nesta história que seja realmente quem diz ser? A pergunta os fez rir. Uma risada que tinha tons de histeria, mas também de libertação. Depois de dias de revelações devastadoras, finalmente haviam encontrado algo parecido com um terreno sólido onde construir um futuro. Falando em identidades, Francisco se voltou para ela com uma seriedade nova. Precisamos conversar sobre nós. Gabriela sentiu seu estômago se contrair. Francisco... Não. Ele levantou uma mão suavemente. Deixe-me terminar. Estive pensando a noite toda sobre o que significa sermos tecnicamente parentes. Sobre se nossos sentimentos são reais ou produtos de alguma conexão inconsciente. E a que conclusão você chegou? Francisco tomou suas mãos, olhando diretamente em seus olhos. Cheguei à conclusão de que não importa como começamos. O que importa é o que escolhemos fazer agora, com pleno conhecimento de toda a verdade. Mas, Francisco, sou a filha adotiva da mulher que amou seu irmão. Isso nos transforma em duas pessoas que se encontraram contra todas as probabilidades, interrompeu ele. Duas pessoas que, apesar de todas as manipulações e coincidências cósmicas, escolheram se amar. E se você decidir que quer continuar me escolhendo, então eu também escolherei continuar te escolhendo. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Gabriela, mas desta vez eram lágrimas de alívio mais do que de dor. E Isabela, ela claramente ainda tem sentimentos por você. Francisco olhou para onde Isabela estava trabalhando com os pesquisadores do IPHAN, seus movimentos seguros e profissionais, enquanto explicava sua visão para o projeto arqueológico. Isabela e eu tivemos nosso tempo e foi intenso e real e também destrutivo. Mas agora somos pessoas diferentes e podemos ser melhores sócios de negócios do que jamais fomos como casal. Você tem certeza? Completamente. Porque percebi algo nestes dias terríveis. Você me ama por quem eu realmente sou, incluindo minhas falhas e meus medos. Isabela amava o homem em quem ela achava que eu poderia me tornar. Gabriela se aproximou, apoiando a cabeça no ombro de Francisco. Então, talvez todas essas forças cósmicas, todas essas coincidências impossíveis, não estavam tentando nos separar. Talvez estivessem tentando garantir que nos encontrássemos exatamente quando estávamos prontos para nos amar completamente. Francisco a abraçou mais forte, observando como o sol da manhã transformava os danos da tempestade em oportunidades para um novo crescimento. A Casa do Sol renasceria como algo melhor do que havia sido antes, e talvez eles também. 6 meses depois daquele encontro inesperado no jatinho particular, a Casa do Sol havia renascido como algo que nenhum dos protagonistas havia imaginado possível. O complexo arqueológico hoteleiro havia se tornado um modelo internacional de turismo responsável, atraindo tanto viajantes de luxo quanto acadêmicos e estudantes de todo o mundo. Francisco caminhava pelas trilhas recém-construídas que conectavam as áreas hoteleiras com as zonas de escavação, observando com satisfação como os hóspedes participavam de oficinas de cerâmica indígena dirigidas por artesãos locais. Sua transformação pessoal havia sido tão dramática quanto a do resort. O empresário implacável havia aprendido a compartilhar o controle, a valorizar a colaboração acima da dominação. Os números do 3º trimestre são extraordinários, anunciou Isabela, aproximando-se com um tablet cheio de gráficos e projeções.
Como diretora de desenvolvimento cultural do projeto, ela havia encontrado uma vocação que combinava seu instinto empresarial com uma paixão genuína pela preservação histórica. As reservas para o próximo ano já estão com 80% da capacidade. E os projetos de pesquisa? Perguntou Francisco, genuinamente interessado em aspectos do negócio que antes ele teria considerado secundários. Carlos diz que a equipe da Universidade de Harvard quer estabelecer uma estação permanente aqui. E as descobertas continuam sendo espetaculares. Isabela sorriu com um orgulho que era completamente diferente da satisfação comercial que Francisco lembrava de seu casamento. Quem diria que nosso pequeno segredo se tornaria um dos sítios arqueológicos mais importantes do país? A relação entre Francisco e Isabela havia evoluído para algo que nenhum dos dois havia experimentado antes. Uma sociedade verdadeiramente equilibrada, baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados, livre das dinâmicas tóxicas que haviam assolado seu casamento. "Você viu Gabriela esta manhã?" perguntou Francisco, percebendo que o sol já estava alto e ela geralmente terminava sua rotina de yoga ao amanhecer antes dessa hora. "Ela está na varanda norte, trabalhando na campanha de marketing para o Festival do Equinócio", respondeu Isabela, com um sorriso que havia perdido qualquer vestígio de competitividade. "Aquela mulher tem ideias brilhantes para conectar a autenticidade cultural com a experiência moderna de luxo." Francisco se dirigiu para a varanda norte, passando pelo centro de visitantes, onde turistas de diferentes nacionalidades ouviam fascinados enquanto Carlos explicava os hieróglifos recém-descobertos. Seu cunhado adotivo havia florescido em seu papel de diretor acadêmico, combinando sua experiência arqueológica com um talento natural para a comunicação. Ele encontrou Gabriela exatamente onde Isabela havia previsto, cercada de esboços, fotografias e amostras de tecelagens tradicionais enquanto desenvolvia o conceito visual para o evento do equinócio. Seu cabelo estava preso em um coque desgrenhado e ela tinha aquela expressão de concentração intensa que Francisco havia aprendido a amar. "Bom dia, diretora de experiências culturais", a cumprimentou, usando o título oficial que ela havia escolhido quando decidiu ficar permanentemente na Casa do Sol. "Bom dia, sócio fundador", respondeu ela, levantando o olhar com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. "Pronto para a apresentação desta tarde?" Francisco assentiu, embora sentisse a familiar pontada de nervosismo. Naquela tarde, eles apresentariam oficialmente seu modelo de negócios a um consórcio de investidores internacionais interessados em replicar o conceito em outros sítios arqueológicos da América Latina. "Sabe o que é mais estranho de tudo isso?" refletiu Gabriela, deixando de lado seus materiais de trabalho. "Há 6 meses, achei que minha vida havia desmoronado completamente. Agora, sinto que finalmente estou onde devo estar." "Sem arrependimentos?" perguntou Francisco, sentando-se ao seu lado no sofá de Vime. "Nenhum", respondeu ela sem hesitação, "nem mesmo das partes dolorosas, porque todas essas revelações, todas essas verdades difíceis nos trouxeram aqui." Francisco a beijou suavemente, saboreando a certeza tranquila que eles haviam construído juntos. Seu relacionamento já não era baseado na paixão cega do enamoramento inicial, mas em uma compreensão profunda e na escolha consciente de construir algo duradouro. "Eu te amo, Gabriela Helena Santos", murmurou contra seus lábios. "E eu te amo, Francisco Montero", respondeu ela. "Minha família escolhida, meu sócio em tudo, meu lar." Enquanto o sol do meio-dia banhava a Casa do Sol em luz dourada, transformando as ruínas ancestrais em joias reluzentes, os 3 protagonistas haviam encontrado algo que nenhum deles esperava ao começar esta jornada: a capacidade de se reinventar completamente sem perder a essência de quem eram. Francisco havia aprendido que a vulnerabilidade era uma fortaleza. Isabela havia redescoberto sua paixão por algo maior que o sucesso financeiro.
E Gabriela havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas também seu propósito. O eco dos antigos povos indígenas parecia sussurrar sua aprovação entre as pedras milenares, abençoando este novo capítulo onde o passado e o presente se fundiam em perfeita harmonia. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.